Em abril de 1945, a queda de Berlim marcou o colapso definitivo do Terceiro Reich. À medida que as tropas aliadas avançavam, Adolf Hitler estava em seu bunker subterrâneo, cercado pelo caos e pela derrota. Disse que, em um ato desesperado, o Führer tirou sua própria vida. No entanto, décadas depois, as circunstâncias exatas de sua morte continuam envoltas em mistério. Hitler realmente cometeu suicídio em seu bunker ou conseguiu escapar antes de sua queda? As teorias sobre seu fim perduraram, e as dúvidas sobre seu destino continuam a ser uma fonte de fascinação e especulação. Neste artigo, exploramos as últimas horas de Hitler e as teorias que alimentaram uma das mais intrigantes conspirações da história. A verdade finalmente virá à tona ou permanecerá uma peça não resolvida da história? A vida inicial de Adolf Hitler, de artista sonhador a líder totalitário. Adolf Hitler, um dos ditadores mais notórios da história, começou sua vida em circunstâncias humildes. Ele nasceu em 1889 em Braunau am Inn, uma pequena cidade austríaca na fronteira com a Alemanha. Desde jovem, ele demonstrou uma personalidade complexa, marcada por uma relação problemática com seu pai, um homem autoritário e distante, e uma mãe que, em contraste, o superprotegia, alimentando suas ambições sem restrições. Na juventude, Hitler sonhava em se tornar um artista, uma ambição que o levou a Viena. No entanto, sua carreira artística nunca decolou. Ele reprovou nos exames de admissão da Academia de Belas Artes de Viena 2 vezes, o que causou-lhe humilhação profunda e o afundou em uma amargura persistente. Essa rejeição marcou o início de uma fase errante em sua vida. Enquanto vagava por Viena, Hitler testemunhou o crescente fervor nacionalista, e foi lá que suas opiniões começaram a se formar. A atmosfera da cidade o influenciou profundamente, alimentando seu ódio aos judeus e ideias de superioridade racial, que mais tarde se tornariam elementos fundamentais de sua ideologia. Quando a Primeira Guerra Mundial estourou, Hitler, em busca de um propósito, alistou-se no exército alemão. A guerra representou um ponto de virada, um conflito que terminou com a derrota da Alemanha, deixando o país devastado e desmoralizado. Para Hitler, a assinatura do Tratado de Versalhes em 1919, que impôs duras sanções econômicas à Alemanha, foi uma humilhação que o encheu de raiva. Esse sentimento evoluiu para uma teoria conspiratória que culpava os judeus, os marxistas e os políticos traidores alemães pela queda da Alemanha. Em 1919, ele se juntou ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, precursor do Partido Nazista. Graças à sua oratória apaixonada e à habilidade de manipular as emoções do povo, Hitler logo se tornou o líder indiscutível do partido. Inspirado pelo fascismo de Benito Mussolini em 1923, ele liderou o fracassado Putsch da cervejaria, uma tentativa de golpe que resultou em sua prisão. Embora tenha falhado em tomar o poder pela força, sua prisão não foi em vão. Durante seu tempo na prisão, Hitler escreveu Mein Kampf, seu manifesto político e autobiográfico, que delineava sua visão para um Estado autoritário, o radical antissemitismo e seu sonho de espaço vital para os alemães na Europa. Após sua liberação da prisão, Hitler mudou seu foco, agora buscando o poder por meios legais. Ele prometeu restaurar a grandeza da Alemanha, desfazer o Tratado de Versalhes e devolver à nação sua posição de liderança global. Quando a Grande Depressão atingiu a Europa, suas promessas de uma economia restaurada e uma Alemanha forte ressoaram com milhões de alemães desiludidos. No início da década de 1930, o Partido Nazista havia se tornado o maior partido do Reichstag, embora sem uma maioria absoluta. Em 1933, por meio de uma série de manobras políticas, Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha. A partir desse momento, sua ascensão ao poder se tornou imparável. Em questão de meses, Hitler consolidou seu poder absoluto. Por meio da Lei de Habilitação, aprovada em março de 1933, o parlamento lhe concedeu poderes ditatoriais, encerrando a República de Weimar e selando o destino da democracia alemã. Rapidamente, Hitler eliminou todos os opositores políticos. Os nazistas proibiram outros partidos, destruíram sindicatos e usaram a Gestapo e as SS
para reprimir qualquer forma de dissidência. A propaganda nazista, controlada por Joseph Goebbels, retratava Hitler como um líder infalível, o salvador da Alemanha. Ao mesmo tempo, o Estado totalitário que Hitler construiu promoveu uma ideologia de ódio, discriminação e violência, centrada na pureza racial, especialmente contra os judeus. Internacionalmente, Hitler não se contentou em apenas reconstruir a Alemanha. Suas ambições expansionistas eram claras. A partir de 1936, ele começou a violar o Tratado de Versalhes. Reocupou a Renânia, anexou a Áustria, o Anschluss, e tomou os Sudetos, uma região da Tchecoslováquia populada por alemães étnicos. As políticas de apaziguamento dos países ocidentais, especialmente da Grã-Bretanha e França, apenas incentivaram seus desejos expansionistas. Finalmente, em 1º de setembro de 1939, Hitler invadiu a Polônia, o que levou a Grã-Bretanha e a França a declararem guerra, iniciando assim a Segunda Guerra Mundial. Com a tática Blitzkrieg, o Terceiro Reich rapidamente ocupou grande parte da Europa. No entanto, o início da guerra não significou apenas expansão territorial para Hitler, mas também o intensificar de suas políticas genocidas que culminariam no Holocausto, um genocídio que marcaria para sempre seu legado. A história de Adolf Hitler, desde sua juventude sonhadora até sua transformação em um ditador impiedoso, é um conto de como o ódio e o desespero podem alimentar o poder absoluto. Sua ascensão, baseada em manipulação, violência e ideologia extrema, deixou uma marca indelével na história humana, e a guerra que ele desencadeou transformou o mundo para sempre. Os últimos dias de Hitler, o colapso do Terceiro Reich. No início de 1945, a situação do Terceiro Reich era desesperadora. O que havia sido um império expansionista e imbatível agora desmoronava sob a pressão dos avanços aliados em ambas as frentes. No leste, a invasão alemã da União Soviética, que começara em 1941 com a esperança de uma vitória rápida, havia estagnado nas vastidões da Rússia. A derrota alemã na Batalha de Stalingrado entre 1942 e 1943 foi um golpe devastador, onde mais de 800 mil soldados alemães perderam a vida. A perda do Sexto Exército marcou um ponto de virada na guerra no leste, e a partir dali os soviéticos avançaram de forma inexorável em direção a Berlim. Enquanto isso, na frente ocidental, a invasão aliada no dia D, em junho de 1944, marcou o início de uma ofensiva imparável. As forças aliadas desembarcaram na Normandia, libertaram Paris em agosto e continuaram seu avanço em direção ao coração da Alemanha. À medida que as defesas alemãs desmoronavam e os soldados de Hitler recuavam, os aliados começaram a cercar o Reich pelo leste e pelo oeste. Em 1944 e 1945, a queda das cidades alemãs e a destruição de sua infraestrutura industrial pelos bombardeios aliados foram fatores decisivos no colapso final. No início de 1945, a derrota da Alemanha parecia inevitável. No entanto, Hitler, afundado em crescente paranoia e desconectado da realidade, recusou-se a se render. Em seu bunker subterrâneo em Berlim, cercado por ruínas e com as tropas soviéticas às portas, o Führer permaneceu fiel à sua visão de uma Alemanha vitoriosa, embora todos os sinais indicassem o contrário. A resistência alemã havia se reduzido a algumas frentes, e o Terceiro Reich estava à beira da destruição final. A luta que Hitler jurara manter até o fim estava chegando à sua conclusão mais amarga e trágica. Últimos dias no bunker, o declínio de Hitler. No inverno de 1945, a queda do Terceiro Reich já era irreversível. Os aliados, avançando pelo oeste, estavam se aproximando de Berlim, enquanto o Exército Vermelho pressionava pelo leste. Com as forças alemãs na defensiva e a capital alemã prestes a ser capturada, Adolf Hitler se refugiou em seu último reduto, o Führerbunker, um complexo subterrâneo projetado para resistir a bombardeios e proteger o Führer nos dias mais críticos. O bunker, localizado a dezenas de metros abaixo da chancelaria do Reich, era um lugar fortificado e sufocante, com mais de 30 salas. Suas grossas paredes de concreto, com 1,8 metros de espessura,
e uma série de túneis que se conectavam a outros edifícios governamentais próximos ofereciam alguma proteção contra ataques aéreos. No entanto, dentro desse refúgio, a realidade do colapso do regime nazista era inegável. Apesar de seu crescente isolamento e da derrota iminente, Hitler se agarrava à esperança de um milagre. Ainda assim, dentro de seu bunker, Hitler continuava tomando decisões que refletiam seu total afastamento da situação. Ele emitia ordens militares e promovia estratégias sem fundamento, ignorando as recomendações de seus generais e o contexto da guerra. A atmosfera no Führerbunker tornava-se cada vez mais desesperadora. Os poucos que ainda o acompanhavam, incluindo sua parceira Eva Braun e alguns de seus oficiais mais próximos, testemunhavam um homem completamente desequilibrado. Em seu último aniversário, 20 de abril de 1945, Hitler saiu brevemente para premiar com a Cruz de Ferro membros da juventude hitlerista. Mas a maior parte de seu tempo era passada em um estado de raiva constante, revisando mapas e lançando acusações contra seus oficiais, a quem via como traidores. À medida que as forças soviéticas se aproximavam e o cerco de Berlim se fechava, Hitler se retirou para suas memórias, agarrando-se à esperança de que algum evento pudesse salvar a Alemanha. Mas essa esperança era em vão. As notícias sobre a situação desesperadora fora do bunker, juntamente com os relatos da queda de várias cidades alemãs, começaram a penetrar seu isolamento. No entanto, sua recusa em aceitar a derrota e sua crescente paranoia só aprofundaram sua confusão. Durante aqueles dias, Hitler permaneceu em seu delírio, rejeitando qualquer sugestão de rendição. A realidade de sua derrota, juntamente com o colapso de seu regime, falhou em penetrar sua mente. A última grande ofensiva para salvar Berlim, mais uma ilusão, falhou miseravelmente, deixando o Führer diante do fim inevitável que tanto temia. O Führerbunker, que um dia foi o centro de poder do Terceiro Reich, tornou-se o palco da queda de um homem e de um império. A decomposição mental de Hitler em seus últimos dias. Nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, a saúde física e mental de Adolf Hitler se deteriorou a uma taxa alarmante. À medida que a derrota se tornava inevitável, a pressão sobre o líder nazista atingiu níveis insuportáveis, exacerbando sua condição já severa. Quando as tropas aliadas começaram a invadir Berlim, Hitler estava preso em seu bunker, cercado pelas ruínas de um regime que estava entrando em colapso. A combinação de uma doença física debilitante, uso excessivo de drogas e uma mente cada vez mais desconectada da realidade transformou seus últimos dias em um retrato de desespero e loucura. Um dos fatores mais significativos em seu declínio foi a doença de Parkinson, que afetava sua capacidade de se mover normalmente. Os tremores nas mãos e nas pernas eram notórios, e sua caminhada arrastada se tornou um símbolo de sua crescente fraqueza. Sua postura curvada e a falta de coordenação motora também eram sinais claros de que sua saúde física estava em declínio. No entanto, os sintomas físicos eram apenas parte do quadro. A saúde mental de Hitler, já afetada por anos de paranoia e ego extremo, atingiu seu ponto mais baixo nos últimos dias da guerra. Hitler estava sob os cuidados de seu médico pessoal, Theodor Morell, que administrava uma combinação de medicamentos, incluindo anfetaminas, barbitúricos e opioides, o que só piorava sua condição. O abuso dessas substâncias alterava seu julgamento, mergulhando-o em estados de delírio e paranoia. Em muitos momentos, Hitler parecia completamente desconectado da realidade, tomando decisões irracionais e desconsiderando os relatórios de seus próprios generais, que o alertavam sobre a derrota iminente. Esse desdém pela verdade e sua negação obstinada da situação contribuíram para seu isolamento emocional e político. À medida que a situação se agravava, Hitler afundou em uma profunda depressão. Não só estava confinado em seu bunker, como também sofria de insônia severa e ansiedade constante. Ele passava as noites dando caminhadas nervosas e revivendo mentalmente os primeiros anos de sua ascensão ao poder, quando sua popularidade e confiança eram imensuráveis. Essa nostalgia por tempos melhores, combinada com seu crescente desespero, criou um ciclo de desesperança que lentamente o consumiu. O círculo íntimo de Hitler, composto principalmente por seus seguidores mais leais e bajuladores,
só exacerbava sua desconexão da realidade. Temendo a ira do Führer, ninguém ousava confrontá-lo ou dizer-lhe a verdade sobre a situação militar da Alemanha. Isso criou um ambiente onde suas decisões eram refletidas exclusivamente em sua visão distorcida de mundo, levando-o a cometer erros militares que aceleraram a queda do Terceiro Reich. Historiadores como Albert Scharr apontaram que a falta de críticas reais a Hitler e a constante adulação contribuíram para sua crescente loucura. À medida que a guerra se tornava mais desesperada, a pressão aumentava, e o Führer não só era incapaz de enfrentar a derrota, mas, mesmo em seus momentos mais críticos, seu ego o impedia de considerar a rendição. Enquanto o Terceiro Reich desmoronava ao seu redor, Hitler permanecia preso em seu próprio mundo de delírio, alimentado por uma mistura de nostalgia, paranoia e desespero. No ato final de sua vida, Hitler abandonou qualquer esperança de redenção ou salvação, tornando-se um homem completamente perdido em sua própria mente, enquanto a Alemanha desabava diante dos olhos do mundo. Sua queda não foi apenas a história de um ditador que perdeu a guerra, mas também de um homem cuja saúde física e mental colapsaram ao mesmo tempo, selando seu destino de maneira trágica e irreversível. Hitler casa-se com Eva Braun, a última decisão no fim do Terceiro Reich. Em 29 de abril de 1945, em meio à mais feroz batalha por Berlim, com as forças soviéticas a poucos metros da chancelaria do Reich, Adolf Hitler tomou uma decisão inesperada e simbólica. Casou-se com Eva Braun. Nesse dia de desespero, quando a derrota já era inevitável, o casamento foi uma manifestação da lealdade inabalável de Eva e uma das últimas ações do ditador antes de seu trágico destino. A situação em Berlim era desesperadora. Os bombardeios soviéticos estavam se intensificando e a cidade estava desmoronando sob o peso da ofensiva. Nas ruas perto da chancelaria do Reich, soldados russos avançavam implacavelmente, enquanto um punhado de soldados alemães tentava resistir. A população civil, incluindo crianças e idosos, se juntou à defesa da cidade, lutando ferozmente para impedir que as tropas inimigas levassem mulheres como prêmios de guerra, um destino temido por muitas mulheres alemãs nas mãos do exército soviético. Nesse cenário apocalíptico, às 1 da manhã, Hitler e Eva Braun, após anos de um relacionamento marcado pelo segredo e pela indiferença pública de Hitler, decidiram se casar. A cerimônia aconteceu no bunker da chancelaria do Reich, com o notário Walter Wagner oficiando e os poucos testemunhos disponíveis. Joseph Goebbels, o ministro da propaganda nazista, e Martin Bormann, o secretário pessoal de Hitler. O casamento, mais do que um ato romântico, foi um gesto simbólico. Apesar do longo relacionamento que tinham compartilhado, muitos no círculo íntimo de Hitler ficaram surpresos com essa decisão repentina. Hitler, conhecido por seu desprezo por Eva, nunca demonstrou publicamente afeto por ela. Na verdade, por anos, ele ridicularizou seu papel e a manteve nas sombras, longe da vida política. No entanto, Eva Braun sempre esteve disposta a seguir seu amante, mesmo quando a situação piorava. Apesar das ordens de Hitler para que ela ficasse fora de Berlim, Eva apareceu na capital para estar com ele em seus momentos finais. Seu amor por Hitler era inabalável, e ela decidiu compartilhar seu destino, independentemente das circunstâncias. Hitler, por sua parte, valorizava profundamente a lealdade, algo que Eva sempre demonstrou ao longo dos anos. Foi essa fidelidade que levou o ditador a recompensá-la com um gesto tão significativo como lhe dar seu sobrenome. Logo após o casamento, às 2 da manhã, Hitler escreveu seu testamento político e pessoal. Com a secretária Traudl Junge como testemunha, Hitler nomeou Karl Dönitz, almirante da Marinha Alemã, como seu sucessor. Ele deu a Martin Bormann a liderança do partido nazista, o NSDAP. Em seu testamento, Hitler deixou claro que sua mente já estava focada na iminente morte e na queda do Terceiro Reich. Suas últimas ações não foram apenas atos formais, mas refletiram uma profunda desesperança, uma visão de um futuro onde não haveria mais espaço para ele ou suas ideias. Com champanhe nas mãos para selar a cerimônia, Hitler despediu-se da vida com uma mistura de frieza e fatalismo. À medida que a máquina de escrever de sua secretária soava no claustrofóbico bunker,
O Führer estava ciente de que seu império estava prestes a desmoronar. Os ecos da guerra que ele havia desencadeado já ressoavam como um eco distante, e o fim era inevitável. A lealdade de Eva Braun, que testemunhou sua ascensão e queda, o acompanhou até o último momento sem arrependimentos, sem esperança. Naquele dia, a história da Alemanha e do mundo foi escrita nas últimas páginas do Terceiro Reich. Hitler e Eva Braun, após uma vida marcada pelo poder, desespero e delírio, prepararam-se para o ato final. O fim do regime nazista estava selado e a queda do ditador se tornava inevitável. O último ato, a morte de Hitler e Eva Braun. Nas primeiras horas de 30 de abril de 1945, o Führer Adolf Hitler e sua esposa Eva Braun encerraram suas vidas no bunker subterrâneo da chancelaria do Reich, em uma Alemanha já devastada pela Segunda Guerra Mundial. Com Berlim à beira de cair sob o cerco soviético, Hitler, que lutara até o último momento, decidiu que não enfrentaria a humilhação de ser capturado pelos inimigos de seu regime. Poucos dias antes de seu 56º aniversário, Hitler, cada vez mais isolado e paranoico, assinou seu testamento final. Nele, legou sua vasta fortuna ao seu partido e à sua esposa, Eva, e deu instruções para a preservação de sua coleção de arte, que ele esperava que fosse mantida em um museu na Áustria. Durante esses dias, a situação tornava-se cada vez mais desesperadora. No dia 29 de abril, Hermann Göring, uma das figuras de destaque do regime nazista, tentara negociar com os aliados sem a aprovação de Hitler, o que provocou uma ira incontrolável do Führer. Como resultado, Göring foi preso e despojado de seus cargos, um sinal claro da queda definitiva do sistema nazista. Em 30 de abril, com as forças soviéticas a apenas alguns quarteirões da chancelaria do Reich, Hitler e Braun se retiraram para sua suíte privada após um último almoço. Por volta das 14h30, o mordomo de Hitler, que permanecia próximo aos aposentos, ouviu um tiro. Às 15h30, ele entrou no cômodo e encontrou os corpos sem vida de Hitler e Eva Braun. Hitler havia se suicidado com um tiro na cabeça, enquanto Eva, fiel até o fim, cometera suicídio ingerindo uma cápsula de cianeto. Seus corpos foram rapidamente retirados do bunker e queimados no jardim, parcialmente destruído pelos bombardeios, numa tentativa de evitar que seus restos caíssem em mãos inimigas. O testamento de Hitler, ditado em seus momentos finais, reafirmou suas crenças ideológicas e suas acusações contra os judeus, a quem culpava pela guerra. Ao se recusar a ser capturado ou exibido como um troféu de guerra, Hitler evitou o destino de seu homólogo italiano, Benito Mussolini, que fora executado e cujo corpo foi exibido publicamente. Para Hitler, o suicídio era uma forma de evitar a humilhação e apresentar sua morte como uma declaração final de resistência. Apesar das teorias marginais sugerindo que Hitler poderia ter escapado de Berlim, os testemunhos de testemunhas oculares e a análise forense dos restos encontrados pelas forças soviéticas confirmaram sua morte. Os registros dentários de Hitler, que foram comparados com os restos recuperados, coincidiram perfeitamente, descartando qualquer dúvida sobre seu suicídio. 30 de abril de 1945 marcou definitivamente o fim do regime nazista. O homem que buscava dominar a Europa e destruir milhões de vidas estava morto, junto com sua companheira de toda a vida, no mesmo ato de desespero e negação que caracterizou sua queda. Assim terminou a história de um dos ditadores mais infames da história, que escolheu morrer em seu bunker, nunca se rendendo, mas também nunca percebendo seus sonhos delirantes de grandeza. Veredito da história: o suicídio de Hitler e as teorias da fuga. A morte de Adolf Hitler tem sido objeto de especulação, controvérsia e teorias da conspiração por décadas. A análise dos restos do Führer após seu suicídio no bunker de Berlim, em abril de 1945, foi envolta em segredo, e seu manuseio foi marcado por confusão e contradições. À medida que as forças soviéticas entraram na capital alemã, o regime nazista desmoronou e os últimos vestígios do Terceiro Reich caíram. A busca pelos restos de Hitler se tornou um processo cheio de incertezas e manipulações. Em 1º de maio de 1945, os soviéticos tomaram o controle do bunker onde Hitler passara suas últimas horas. Nos dias seguintes,
desenterraram os corpos parcialmente queimados de Hitler e Eva Braun. As autópsias realizadas em um hospital militar soviético confirmaram que Hitler havia morrido tanto de um ferimento de bala na cabeça quanto de envenenamento por cianeto. No entanto, a falta de detalhes precisos e a relutância do governo soviético em revelar informações sobre a descoberta alimentaram teorias de que Hitler poderia ter sobrevivido e escapado de Berlim, um mito que persiste até hoje. Embora a União Soviética tenha levado anos para admitir publicamente que possuía fragmentos do crânio e da mandíbula de Hitler, os detalhes sobre sua morte permaneceram ambíguos. Em 1968, Moscou finalmente reconheceu a posse desses restos, mas a linha oficial do regime continuou incerta quanto à veracidade dos relatórios. A situação deu uma reviravolta em 1970, quando os soviéticos permitiram que jornalistas ocidentais inspecionassem um fragmento de crânio com um orifício de bala, supostamente evidência de seu suicídio. No entanto, aquele fragmento acabou pertencendo a uma mulher e não a Hitler, o que gerou ainda mais dúvidas e desinformação sobre a morte do ditador. Somente na década de 1990, após o colapso da União Soviética, é que os pesquisadores ocidentais tiveram acesso aos arquivos russos. A análise dos restos, que incluíam fragmentos dos dentes de Hitler, confirmou que coincidiam com os registros médicos do ditador. O crânio, no entanto, pertencia a uma mulher, levando à conclusão de que alguns dos restos recuperados estavam incorretos ou foram mal identificados. Apesar disso, a maior parte das evidências aponta para o fato de que Hitler se suicidou em 30 de abril de 1945, usando uma pistola e cianeto como parte de um pacto suicida com sua esposa, Eva Braun. Embora as teorias sobre a fuga de Hitler persistam, as evidências científicas e os testemunhos de testemunhas oculares do bunker desmentem essa possibilidade. Fugir de uma cidade cercada pelas forças soviéticas era praticamente impossível, e o mito de um Hitler fugitivo se desintegra diante dos fatos. As evidências forenses e os testemunhos daqueles que estiveram com ele em seus últimos dias indicam de forma conclusiva que o ditador nazista morreu em Berlim, ao lado de Eva Braun, fechando assim o último capítulo do Terceiro Reich. Esse enigma histórico, alimentado por teorias da conspiração e especulação, perdura por mais de 70 anos. Mistérios e mitos na mídia. A morte de Hitler através das décadas. A figura de Adolf Hitler e sua morte no bunker de Berlim tornaram-se um dos tópicos mais discutidos e manipulados na mídia por mais de 75 anos. Desde os primeiros dias após o fim da Segunda Guerra Mundial, as narrativas em torno de sua morte foram fortemente influenciadas pelos interesses políticos da época. À medida que as superpotências da Guerra Fria se enfrentavam em uma batalha ideológica, o destino de Hitler tornou-se uma peça-chave na propaganda, com relatos contraditórios e teorias da conspiração que persistem até hoje. Imediatamente após o fim da Segunda Guerra Mundial, o desaparecimento de Hitler tornou-se um tema central na cobertura da mídia. Enquanto os aliados celebravam a vitória sobre o Terceiro Reich, os soviéticos, que haviam sido os primeiros a chegar ao bunker de Hitler, divulgaram relatórios sobre seu suicídio, com detalhes que foram mantidos em segredo por anos. A mídia ocidental, particularmente as publicações americanas e britânicas, apoiaram a versão oficial de sua morte em Berlim, oferecendo uma narrativa coesa e contínua dos últimos dias do ditador. No entanto, os inimigos de Hitler, especialmente os países derrotados pelo regime nazista, alimentaram a teoria de que o ditador havia escapado, semeando confusão e incerteza. Essa estratégia visava não apenas desorientar o público, mas também minar a credibilidade das autoridades aliadas e soviéticas ao questionar a veracidade dos relatos oficiais. A Guerra Fria acrescentou uma nova camada de complexidade ao mistério da morte de Hitler. Com o mundo dividido entre os blocos comunista e capitalista, o desaparecimento de Hitler tornou-se um tópico ideológico de propaganda. Os soviéticos, ao não revelar todos os detalhes sobre a autópsia de Hitler e os restos encontrados, aumentaram ainda mais as dúvidas sobre sua morte. O fato de as autoridades soviéticas manterem os registros em segredo acendeu teorias sobre uma possível fuga de Hitler para a América do Sul, uma narrativa que ganhou força na década de 1960.
Com o passar dos anos, livros e documentários começaram a brincar com a ideia de que Hitler havia escapado de Berlim em vez de cometer suicídio. Um dos títulos mais influentes desse período foi Grey Wolf, The Escape of Adolf Hitler, que apresentava uma história sensacionalista sobre como o ditador nazista supostamente fugiu para a Argentina em um submarino, deixando para trás o colapso de seu regime. Esses relatos, embora sem base em evidências confiáveis, capturaram a imaginação do público, criando uma história alternativa que persiste na consciência coletiva. Com o advento da internet nas últimas décadas, a proliferação de teorias sobre a morte de Hitler atingiu novos patamares. Plataformas digitais, acessíveis globalmente, permitiram que qualquer história, seja bem documentada ou não, se espalhasse facilmente. Fóruns, blogs e redes sociais tornaram-se espaços onde as versões mais especulativas e sensacionalistas do destino de Hitler se misturam com fatos históricos verificáveis. As discussões online sobre os últimos dias de Hitler, incluindo a análise dos restos encontrados pelos soviéticos, alimentaram o revisionismo histórico. Muitas dessas teorias são baseadas na reinterpretação de fragmentos de evidências, como a análise de seu crânio ou a alegada fuga para a América do Sul. No entanto, apesar da vasta quantidade de informações e desinformações circulando na internet, os fatos principais sobre a morte de Hitler permanecem claros. Os depoimentos de testemunhas oculares no bunker, os relatórios soviéticos e as evidências físicas, como os registros dentários, continuam a confirmar que o Führer cometeu suicídio em 30 de abril de 1945. Apesar das inúmeras teorias que ainda circulam, o registro histórico continua sendo a principal referência para abordar o mistério da morte de Hitler. O trabalho de historiadores como Hugh Trevor Roper, que documentou os últimos dias de Hitler em seu livro The Last Days of Hitler, consolidou a narrativa do suicídio no bunker como a versão oficial. Embora muitas teorias da conspiração persistam, as evidências da morte de Hitler em Berlim, em 1945, são irrefutáveis, e as tentativas de reescrever a história apenas refletem nossa fascinação pelos mitos e pela morbidez que cercam uma das figuras mais sombrias da história. A mídia, desde a imprensa tradicional até a era digital, desempenhou um papel crucial na construção e perpetuação dessas histórias, algumas baseadas em fatos, outras completamente fabricadas. No entanto, a evidência documental e os testemunhos diretos continuam a ser a base que fortalece a versão mais lógica e coerente. Hitler morreu em seu bunker, ao lado de Eva Braun, em 30 de abril de 1945, marcando o fim de seu regime e o colapso do Terceiro Reich. No final, apesar da influência da mídia e da perpetuação de mitos, a história tem a palavra final.